Então, voltando, estamos com um exemplo de um programa linear que eu falei para vocês tem solução ótima, que é esse aqui, o programa 4. Eu falei que a solução ótima é igual a 5, a gente foi lá, achamos os limitantes superiores, paramos em 6,5. Tá bom? Só que a gente precisa do quê? A gente precisa do melhor limitante superior, ou seja, o menor limitante superior possível. Tá? E a gente foi buscando limitantes superiores de que forma? A gente fez adição e multiplicação por valores não negativos das restrições não elementares. Tá? Ou seja, as restrições de sinal a gente só tinha que respeitar e a gente podia somar restrições e multiplicar restrições por valores negativos, por quê? Porque tinha uma desigualdade envolvida, se multiplicar por valor negativo, a desigualdade inverte. Tá? E aí a gente conseguiu achar todos os limitantes superiores que a gente achou, os três, né, até o momento, foram daquele jeito. Bom, o que a gente está falando agora é o que está por trás do conceito de dualidade. Tá? Dualidade já apareceu em alguns textos da literatura, alguns livros que tratam do assunto. Dualidade demora um pouco para aparecer, mas o ponto é o seguinte: dualidade é um conceito central em otimização linear, e a verdade é que dualidade está sempre por trás, de uma forma ou de outra, da existência de métodos eficientes para se achar a solução. Tá? O fato é, dualidade é uma coisa importante. Então, vamos ver do que se trata isso. Bom, o que a gente quer, na verdade, é achar o melhor limitante superior. Tá? Então, basicamente, imagine que a gente tem três variáveis auxiliares aqui: y1, y2 e y3. Tá? E a gente quer multiplicar a restrição j do programa original 4, aqui, por yj. A gente obtém o que? A gente obtém essa seguinte versão. A gente assegura que as variáveis y elas também são não negativas, tá? Para manter o sentido das desigualdades. Então ficaria menos y1x1 mais y1x2 menor ou igual a y1. y2x1 mais 6y2x2 menor ou igual a 15y2. 4y3x1 menos y3x2 menor ou igual a 10y3. Até aí tudo bem, eu só multiplicar a primeira restrição por y1, segunda por y2, terceira por y3. Tá. Bom, a gente pode somar todas essas desigualdades. Tá? E aí vai acontecer o que quando a gente somar as desigualdades? Soma as desigualdades e coloca as variáveis x em evidência. Ou seja, a gente vai obter menos y1 mais y2 mais 4y3, tudo isso multiplica x1. y1 mais 6y2 menos y3, tudo isso multiplica x2. Tá? E tudo isso aqui tem que ser menor ou igual ao quê? Tem que ser menor ou igual à soma do lado direito. Ou seja, menor ou igual a y1 mais 15y2 mais 10y3. Tá? E a gente quer o quê? A gente quer um limitante superior. Então, basicamente, a soma dessas desigualdades aqui, ela tem que ser o quê? Ela tem que ser maior ou igual à nossa função objetivo. Por quê? Porque esse é um problema de maximização. Tá? A gente quer achar um limitante superior. Se fosse minimização, seria um limitante inferior. Tá? O papel se inverteria. Mas a ideia é a mesma, praticamente. Tá? Cuidando desses detalhes. Então, no fundo, o que a gente tem é o quê? É que x1 mais x2, ou seja, a soma das variáveis do programa linear, elas têm que ser menor ou igual à soma dessa função linear nessas novas três variáveis que a gente definiu. y1 mais 15y2 mais 10y3. Uma para cada restrição do problema. Maiores ou iguais a zero, por quê? Porque a gente tinha desigualdades envolvidas. Tá? Bom, o que a gente quer fazer com essas variáveis novas? Não é difícil perceber o quê? Que cada valores não negativos de y1, y2 e y3 que a gente colocar aqui, a gente vai estar produzindo o quê? Está produzindo um limitante superior à função objetivo do programa que a gente quer mostrar que tem solução ótima de valor 5, certo? O programa linear original. Tá? Então isso aqui é basicamente um produtor de limitantes superiores. Só que o que a gente quer? A gente quer, obviamente, achar o melhor limitante superior, ou seja, o limitante superior de menor valor possível. Tá? Então, alguém já percebeu para onde isso vai? Para lá mesmo. É isso aí. Tá? Ou seja, a gente tem um novo programa linear. Tá? Nas seguintes variáveis agora.
y1, y2, y3. Ou seja, o que a gente quer no fundo então é o que? É minimizar y1, y2, y3. Porque essas são as variáveis de decisão agora. A gente quer minimizar essa função objetivo, que é a função objetivo que limita superiormente. Tá? Essa nova função objetivo limita superiormente a função objetivo original. Então a gente quer achar o menor valor possível aqui, de forma que a gente respeite as restrições existentes, tá? No programa original. Então, menos y1 mais y2 mais 4y3, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser maior ou igual a 1. A gente tem 1 aqui na frente, né? Do x1. E o y1 mais 6y2 menos y3, ele também tem que ser maior ou igual a 1 aqui, porque a gente tem um 1 na frente do x2 aqui, tá? E y1, y2 e y3 são maiores ou iguais a 0. Então, a gente tem um novo programa linear, tá? E então que interessante, né? A gente partiu de um programa linear que era um programa de maximização, que a gente queria achar uma solução ótima, e no caso ao testar que ela tinha valor igual a 5, e usando essa técnica de busca por limitantes superiores, a gente acabou construindo um outro programa linear, que agora é um programa de minimização, tá? Em variáveis y1, y2 e y3. E essas variáveis y1, y2 e y3, elas estão relacionadas às restrições, as 3 restrições do programa original, né? E não é difícil perceber que essas 2 restrições que a gente tem aqui no programa, nesse programa de minimização 5, elas estão relacionadas às variáveis x1 e x2 do programa original. Tá? Então, que interessante, a gente estava tentando resolver um programa linear e a gente criou outro. Então, agora a gente tem 2 programas lineares e estava procurando a resposta para um. Bom, esses 2 programas, claramente, né, por construções, eles estão ligados, né, eles não são programas independentes. Tá? Um está intrinsecamente relacionado ao outro, por construção. Tá? A gente chama o programa original, o 4, de primal. E a gente chama esse programa que a gente construiu aqui de dual. Tá? O primal era de maximização, o dual de minimização, nesse caso. Tá? Juntos, eles formam o que a gente chama de um par primal-dual de programas lineares. Tá? E esse sempre é o caso. Tá? A verdade é que programas lineares, eles nunca vêm sozinhos. Tá? Eles sempre vêm acompanhados de um par, e um par que a gente chama dual. Tá? Qual é primal, qual é dual, entendeu? Depende do seu modelo. Observa que não tem nada que diga, esse é o primal, esse é o dual. Esses são adjetivos que a gente coloca simplesmente para diferenciar um do outro. Tá? Mas os dois ambos são programas lineares, ambos são sujeitos à mesma teoria e aos mesmos algoritmos, digamos assim. Tá? O fato é, se a gente tivesse começado com esse programa 5 aqui, em vez do programa 4, e tivesse aplicado a técnica, aí no caso, como a de minimização, a gente queria achar um limitante inferior, nós chegaríamos exatamente ao programa 4 como o dual desse programa. Tá? Então, uma coisa que eu já estou falando aqui, o dual do dual é o primal. Tá? Então, se você pegar um programa primal, construir o dual e construir o dual do dual, você vai obter algo equivalente ao primal. Tá? Equivalente porque depende às vezes você pode fazer umas manipulações no meio do caminho que vão te dar um programa sintaticamente diferente, mas semanticamente equivalente. Tá? Mas o ponto é, sempre um programa linear que a gente chama de primal, vem acompanhado de um outro programa linear que chama de dual. Tá? E o dual faz exatamente isso, ele estabelece limitantes no programa primal. Se o programa primal for de maximização, o dual vai ser de minimização. Se o primal for de minimização, o dual vai ser de maximização. Tá? Uma coisa que não é difícil perceber, e eu deixo para vocês, é que esse programa dual aqui, ele é viável. E ele não é ilimitado. Tá? Você pode... Bom, a não ilimitação, já que a gente tem o primal lá no caso, é fácil ver, ela sai daqui, né? Tá? A não ilimitação sai daqui. E bom, a gente conhece uma solução viável para o problema original, o 0, 0.
não é difícil perceber que você consegue achar uma solução viável para o dual também, trivialmente, tá? Então, só que o 0, 0, 0 não serve aqui, né? Então, pensa um pouquinho nela, tá? Seguindo com essa ideia, para onde a gente vai? Bom, a gente vai de novo aqui, a gente chega agora então, temos um programa P primal, que é o programa original, e um programa dual, que a gente construiu, e por construção o dual está lá para limitar o valor superior do máximo, tá? Vamos estabelecer a relação entre esses dois problemas mais explicitamente, e vamos fazer isso de uma forma que o resultado já sirva para o futuro, vai. Então, não é difícil perceber o quê? Que, bom, se você olhar para o lado esquerdo e o lado direito, você vai ver que o lado direito é praticamente a transposição do lado esquerdo, tá? Eu estou querendo dizer isso? Bom, olha aqui para esses elementos, o lado direito das desigualdades do primal, 1, 15 e 10. Vou colocar isso num vetor, 1, 15 e 10. Observe que aqui eles acontecem o quê? Eles acontecem aqui no lado direito, né? O programa primal. São basicamente os coeficientes que a gente tem aqui no programa dual, né, na função objetivo. Certo? Eles apareceram lá. Bom, olha agora para a função objetivo. Deixa eu ver se a gente consegue talvez trocar a cor aqui. Olha para a função objetivo agora. Função objetiva a gente... Ops, aconteceu algo que eu não queria ali. Peraí. Queria que ele continuasse verde. Tá. Olha agora para a função objetiva aqui. 1 mais 1. Se você for ver exatamente os valores que a gente tem aqui no lado direito, né? Tá? E deixa eu pegar uma outra cor qualquer aqui, sei lá, magenta. Tá, e agora olha para os coeficientes dessa matriz aqui, a matriz de restrição. Vou colocar esses valores aqui dentro da matriz. Tá, então, coloquei o lado direito dentro do vetor B, coloquei os coeficientes de função objetiva no vetor C, coloquei os coeficientes das restrições do primal nessa matriz A aqui. Tá, e aí observa essas restrições aqui do dual. O que a gente observa? Que a matriz está transposta aqui, né? Tá? É mais ou menos isso que está acontecendo. Tá? O que era linha virou coluna e vice-versa. Tá? As variáveis eram maiores ou iguais a zero originalmente, e as variáveis primais, e as variáveis uais têm que ser maiores ou iguais a zero para respeitar as desigualdades. E as desigualdades se inverteram, né, nesse caso. Tá? Porque a gente queria maximizar e o dual está minimizando. Tá? Então, construindo um vetor x para as variáveis primais e um vetor y para as variáveis duais, a gente consegue reescrever os programas dessa forma sucinta, né? Então a gente tem que o programa primal é a maximização de C transpose x, tal que é x menor ou igual a b, x menor ou igual a zero. E o dual é a minimização de y transposto b, tal que o y transposto a é maior ou igual a c, y é maior ou igual a zero. Tá? Então, essas novas escritas aqui são exatamente iguais a essa escrita original com essa parametrização. Né? Bom, para que eu fiz essa nova escrita? Só para provar o teorema fraco da dualidade, tá? Então, conhecido como a dualidade fraca, para provar de uma vez um caso geral. Tá? E na verdade, isso o resultado é tão simples que chamar de teorema é até uma coisa estranha. Tá? Isso é basicamente quase uma tautologia nesse caso. Tá? O ponto é, se x é uma solução viável para o primal e y é uma solução viável para o dual, tá? Então a gente tem que C transposto x é menor ou igual a yb. Tá? Nesse caso, C transposto x é a função objetivo do nosso primal de maximização, y transposto b é uma função objetivo do nosso dual de minimização, e o que está falando aqui é que o máximo qualquer C transposto x, o que está falando aqui, qualquer C transposto x nesse problema é menor ou igual a y transposto b nesse problema dual. Tá? Bom,
a prova é uma linha, como está aqui, elementar. Tá? Para qualquer x primal viável que a gente pegar, qualquer y dual viável, ou seja, qualquer x que satisfaça essas restrições e qualquer y que satisfaça essas restrições do dual, tá? A gente vai ter o quê? A gente vai ter que C transposto x, quanto vale o C? Substitui o C é sempre menor ou igual a quê? É menor a y transposto a, substitui ele lá. Então o Cx é menor ou igual a y transposto a que multiplica o x. Tá? Bom, multiplicação aqui ela é associativa. Então isso é certamente, aqui está menor ou igual, no fundo ela é igual, né? Aqui eu devia ter posto um sinalzinho aqui de igualdade nesse caso. Tá? Isso é igual a quê? Y transposto a x, e o ax quanto é? O ax é menor ou igual a b. Tá? Então isso é menor ou igual a y transposto b. Então para qualquer solução primal e qualquer solução viável, dual, viável, primal, viável, dual, viável, a gente tem que o valor do primal de maximização é sempre menor ou igual ao valor dual de minimização. Bacaninha, né? Então é um resultado extremamente simples, mas que tem algumas consequências bastante interessantes. Tá? Por exemplo, a gente tem um seguinte corolário. Então se x é primal viável, y é dual viável e o valor das soluções, o valor das funções objetivas do primal e do dual, eles coincidem, ou seja, eles são iguais, então x é uma solução ótima para o primal e y é uma solução ótima para o dual. Tá? Então basicamente está dizendo aqui, o teorema fraco da dualidade está mostrando que, olha, o valor objetivo do primal é sempre menor ou igual ao valor objetivo do dual. Em particular, se eu pegar o máximo, ele vai ser menor ou igual ao mínimo. Tá? Então, se eu conseguir exibir uma solução cujo máximo é igual ao mínimo, então essas soluções são ótimas. Tá? X é uma solução ótima para o primal e Y é uma solução ótima para o dual. Tá? Tem que ser, né? Porque Cx nunca pode ficar maior que YB e vice-versa. Tá? Então se a gente exibe duas soluções viáveis que são iguais, então elas têm que ser ótimas. Tá? Então no fundo, voltando para o nosso problema primal, original e para o dual, se a gente pegar um vetor x que é igual a 3,2, 3,2 é viável para o primal, você pode ir lá verificar. E a gente pega o y como 0, 1/5, 1/5, ele é viável para o dual. Tá? Você pode ir lá e verificar nos dois casos. 3 e 2, 0, 1/5 e 1/5. Bom, 3 mais 2 é igual a 5, que é a mesma coisa que 0 mais 15 vezes 5 mais 10 vezes 5. Tá? Então a gente acabou de exibir o quê? Acabou de exibir uma solução x que é primal viável, uma solução y que é dual viável, e tal que o valor das soluções coincide. Então o máximo é 5 e o mínimo é 5. Então, tá, esse é de fato o valor ótimo do programa linear original que a gente tinha. Tá, então isso não só a gente exibiu uma solução ótima para o primal, e a solução ótima para o dual é um certificado, tá, de otimidade. Digamos assim, a gente exibiu uma solução viável para o primal e falamos que ela é ótima. Exibimos uma solução ótima, uma solução dual para o viável. A gente sabe o que? Que ela limita superiormente o valor do primal. E acabamos de mostrar que, olha, que ela limita sem folgas. Tá? Esse é o melhor limitante que a gente pode obter. Tá? A solução dual limita superiormente o valor do primal. E a gente acabou de conseguir exibir uma solução viável no primal que atinge esse valor. Então ela é ótima. Tá? E o valor é ótimo. Tá? E isso é bacana, né? Tá? É um argumento simples que atesta, que serve de prova. Tá? Então, se parecia algo contraproducente a princípio, mas eu tinha um programa linear, agora eu tenho dois, eu tenho que resolver dois programas, observe que ter esses dois programas lineares, o primal e o dual, eles na verdade simplificam a nossa vida. Vamos ver como é que a gente está de tempo nesse vídeo. Tá ok ainda. Tá. Então, bom, o que mais a gente consegue fazer aqui?
com um pouco mais de trabalho, a gente consegue mostrar que a recíproca do corolário acima vale. O que é isso? O corolário está dizendo o quê? Se x é primal viável, y é dual viável e o valor das soluções coincide, então x é uma solução para o primal e y é uma solução para o dual. A recíproca disso seria o quê? Seria dizer que se eu tenho uma solução ótima para o primal e eu tenho uma solução ótima para o dual, então elas têm o mesmo valor. Tá? E a gente consegue mostrar isso. Tá? É a volta, não é a volta desse corolário, a gente só precisa de um pouquinho mais de trabalho para mostrar isso. Tá? Tô mostrando que, olha, que se eu tenho uma solução ótima para o primal e uma solução ótima para o dual, o valor delas é o mesmo. Tá? E isso é o que basicamente a gente encapsula dentro do teorema forte da dualidade, também conhecido como dualidade forte. Tá? A dualidade forte diz o seguinte, ela diz que se o problema primal tiver uma solução ótima, certamente o dual tem uma solução ótima e elas têm o mesmo valor. Tá? Observa que isso é mais forte do que o que a gente provou, tá? E a gente não consegue provar esse teorema da dualidade forte agora. A gente precisa desenvolver um pouco mais de teoria para conseguir isso, tá? Mas isso é verdadeiro. Tá? Então os pares primais, os pares primal-dual, tá? Qualquer par primal-dual, os dois programas sempre andam juntos e eles estão relacionados com relações às soluções ótimas e valores ótimos. Tá? E vai um pouco além disso, tá? No seguinte sentido, as soluções ótimas para o primal e para o dual, elas compartilham estrutura. Tá? Uma coisa que é conhecida como folgas complementares, que é de fato um corolário que segue no teorema da dualidade forte. Tá? Que se o x e o y eles forem, respectivamente, soluções primal e dual ótimas, tá? Isso é C só C, tá? Isso é uma outra forma de caracterizar. Então a gente tem que x e y, dois vetores, eles são primal e dual ótimos, C somente C. O x é primal viável, ou seja, x menor ou igual a b, x menor ou igual a zero. Y é dual viável, y transposto a maior ou igual a c, y maior ou igual a zero, tá? No caso, primal de maximização, dual de minimização. E ainda acontece o seguinte, para toda a linha, para toda da matriz primal, ou seja, para toda a restrição do programa primal, a gente tem que a variável dual multiplicada pelaquela linha equivalente do valor primal, ela tem que ser igual a zero. E o mesmo vale aqui no caso dual, tá? Para toda coluna, tá? No caso do dual, multiplicado pela respectiva variável primal, ela tem que ser igual a zero. Isso indica o quê? Isso indica, bom, as variáveis x e y são maiores ou iguais a zero. E a gente tinha lá as restrições maiores ou iguais a zero ou menor ou igual a zero. Isso está mostrando o quê? Está mostrando que quando a variável dual é igual a zero, a gente pode ter uma folga no primal. Tá? Significa que a restrição não precisa ser satisfeita com igualdade. Quando a variável dual ela é diferente de zero, a restrição primal tem que ser satisfeita com igualdade. Tá? E a mesma coisa vale para esse outro lado aqui. Aqui são os que a gente chama de folgas complementares primais e duais. Tá? A gente vai entrar em mais detalhes isso um pouco mais para frente. Tá? Mas não é difícil voltar no... Ops, estou andando ao contrário. Não é difícil voltar no problema exemplo e verificar o que? A gente estabeleceu aqui duas soluções. Tá? Não é difícil você verificar que isso acontece. Tá? Aqui a variável y no dual é zero. Significa o quê? Significa que a gente pode ter folga aqui na solução primal. E realmente tem, né? A gente tem 3 menos 2. Tá? Nesse caso, acho que nem aconteceu, é isso mesmo? Pode acontecer ou não, né? Nesse caso. Mas certamente aconteceu nas duas seguidas. Tá? Se você substituir os valores aqui, você vai ver que as desigualdades são exatas. Tá? Isso fica fácil de ver na conta aqui, né? Tá? Então, bom, claramente a gente vai provar esse teorema da dualidade forte e essas folgas complementares mais para frente, e a gente vai voltar a interpretar essas folgas complementares com mais cuidado e mais detalhe, porque
Porque fórmulas complementares é a base de muita coisa interessante. Tá? A gente consegue muitos resultados, muitos algoritmos interessantes, tanto do ponto de vista exato quanto de aproximação, estudando fórmulas complementares. Tá? E dualidade forte é o que está por trás da fórmulas complementares e é o que está por trás da boa caracterização da programação linear. Tá? Mas não acabou ainda, tá? O teorema fraco da dualidade ele garante mais alguns resultados pra gente, que a gente deixou passar porque não era interessante naquele momento, mas elas são interessantes agora, tá? Ops, derrubei o negócio aqui. E, eu vou falar disso no outro vídeo, tá? Então, mas a gente ainda saem os resultados interessantes do teorema fraco da dualidade. Então a gente segue daqui a pouco.